Depois de uma vida inteira de trabalho para ter direito à aposentadoria, um cálculo errado do INSS fez com que 2.300.000 beneficiários recebessem menos do que tinham direito. O erro foi reconhecido, mas o valor só era corrigido para quem solicitasse ao INSS. Foi então que o Ministério Público Federal acionou a Justiça para que o INSS revisasse todas as aposentadorias calculadas de forma errada. Veja na reportagem. Depois de 15 anos fazendo limpeza em casa de família, a coluna de Josefa não aguentou. Eu tenho hérnia de disco, L4 e L5, osteoporose, artrose, tudo na coluna. Tudo isso por causa do trabalho pesado. Sem poder continuar a trabalhar, ela entrou em licença médica e depois foi aposentada por invalidez em 2003. Foi aí que passou a receber o benefício do INSS. Gasto com remédio, gasto com ele também. Então a nossa aposentadoria vai mais para remédio. Mas o valor da aposentadoria de Josefa foi calculado errado. Ela deveria receber mais do que recebeu nos últimos 9 anos. Assim como Josefa, outros 2.300.000 beneficiários estão na mesma situação. É o caso de quem teve o benefício por auxílio-doença, invalidez ou pensão por morte, concedido a partir de 16 de abril de 2002 e calculado com base em 100% dos salários de contribuição. Isso causou um prejuízo para os beneficiários, porque o correto teria sido calcular a aposentadoria a partir de 80% dos maiores salários de contribuição. Em 2010, o INSS reconheceu o erro e orientou suas agências a fazerem a revisão dos benefícios. O problema é que a autarquia só corrigiu o valor pago aos beneficiários que fizeram um pedido formal ao Instituto. Com isso, por falta de informações sobre o erro, muitos continuaram a receber um valor inferior ao que tinham direito. Em março deste ano, o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical ajuizaram uma ação civil pública para que o INSS fosse obrigado a revisar todas as aposentadorias calculadas errado, sem que fosse necessário pedido formal do segurado. No começo de setembro, foi homologado na Justiça um acordo entre os autores da ação e o INSS. O documento estabeleceu o cronograma e as condições da revisão conjunta de todas as aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e pensões por morte calculadas de forma errada. Para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, autor da ação do Ministério Público Federal, a postura do INSS atentava contra o princípio da eficiência e gerava gastos desnecessários com milhares de ações na Justiça. Estima-se que o valor deve ficar em torno de 15 bilhões de reais a serem pagos nos próximos 10 anos. Esse valor deve subir, porque na verdade nós sabemos que algumas pessoas que nesse primeiro momento não estão incluídas, devem ser incluídas posteriormente, porque o cálculo é bastante sofisticado e bastante complicado. Mas nós esperamos então que nesse prazo todas as pessoas sejam contempladas. O acordo definiu que entre março de 2013 e abril de 2018 será feita a revisão dos benefícios ativos, que ainda não foram corrigidos administrativamente. Valores de até R$ 6.000 de atrasados e de segurados com mais de 60 anos devem receber já em março. O pagamento dos atrasados inclui as parcelas vencidas não prescritas, os abonos anuais correspondentes e as parcelas vencidas entre 17 de abril e 31 de dezembro deste ano. Pelo acordo, o INSS deverá enviar correspondência para os beneficiários sobre a diferença a ser paga e a data do pagamento. Num primeiro momento, até março de 2013, será enviada uma correspondência para o segurado informando quando ele receberá e quanto ele receberá. Além disso, o Sindicato Nacional dos Aposentados e o INSS irão fazer uma ampla campanha de divulgação para que o segurado, então, tenha notícia se ele tem direito e qual o valor a ser recebido. Para o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o acordo é muito importante, porque atende a todos, sem que seja necessário o pedido de revisão. O acordo para nós foi muito bom, porque se nós entramos com o processo individual, nós entupimos novamente a justiça e às vezes muito processo desse ia demorar 10, 15 anos para a pessoa receber.
Em Manaus, o Ministério Público Federal conseguiu na Justiça a suspensão de licença para coleta de lixo tóxico que havia sido concedida ilegalmente pela Prefeitura da cidade. A empresa que fazia a coleta do lixo destinava o material para uma área de preservação permanente, o que resultou na contaminação do solo e de rios da região. Resíduos sólidos industriais são resultado da transformação de matéria-prima em produtos de consumo. Muitos são perigosos e têm características tóxicas que podem causar doenças graves, como o câncer. Por isso, precisam ser descartados de acordo com regras previstas em lei para evitar riscos à saúde das pessoas e danos ao meio ambiente. No Amazonas, o MPF entrou com ação civil pública para suspender a licença municipal emitida pela Prefeitura de Manaus, que autorizava a coleta, o transporte e a disposição final de resíduos industriais perigosos pela Central de Energia e Tratamento de Resíduos da Amazônia, a CETRAN. O motivo é que a Prefeitura de Manaus não tem competência para conceder o licenciamento ambiental. De acordo com a lei, os órgãos responsáveis pela concessão de licenças são o IBAMA e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Além disso, a CETRAN não possui os requisitos legais nem estrutura adequada para realizar a coleta. O IPAAM revogou, cancelou as licenças ambientais emitidas porque entendeu que a empresa não cumpria as exigências legais que permitissem o desenvolvimento da atividade sem riscos mais significativos ao meio ambiente. O objetivo da ação do MPF é evitar mais danos ao meio ambiente e acabar com os riscos à saúde da população. O procurador da República responsável pela ação, Leonardo Macedo, alerta que a CETRAN opera em área de preservação permanente e já contaminou o solo e os rios daqui da região. A companhia fica perto do aeroporto e o mau cheiro do lixo industrial atrai urubus, o que põe em risco a segurança aérea. Isso é uma questão que tem a ver com a saúde da nossa população, tem a ver com a proteção do nosso meio ambiente. Existem inúmeros lixões que estão próximos à unidade de conservação, próximos a áreas protegidas do ponto de vista ambiental, trazendo toda a sorte de problemas. Então tem que haver uma vontade realmente de se resolver isso. Isso é muito importante, não só do ponto de vista ambiental, repito, do ponto de vista da saúde das pessoas e do ponto de vista social também. A Justiça Federal concordou com os argumentos do MPF e concedeu liminar que garante a suspensão da licença ambiental que autorizava a coleta. A ação do MPF pede ainda que a Justiça Federal proíba o município de Manaus de conceder qualquer licenciamento ambiental das atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos industriais. Além disso, sugere que a CETRAN apresente um plano de recuperação da área degradada em um prazo máximo de 60 dias. Ali é uma série de prejuízos ambientais. Por quê? Porque há um risco de contaminação do solo, há um risco de contaminação dos recursos hídricos do local e consequentemente, essa contaminação pode afetar a saúde da população que habita as adjacências. O Ministério Público Federal no Amazonas propõe também que a empresa e a Prefeitura de Manaus sejam condenadas a pagar indenização por dano moral coletivo. Para o MPF, a construção de um aterro industrial para o descarte correto dos resíduos perigosos seria a saída ideal para a região. Já existe um termo de ajustamento de conduta celebrado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, com o Ministério Público, no sentido de adotar ações para buscar a regularização ambiental do Distrito Industrial. Entre essas ações está incluída a criação de um aterro que possa tratar, receber e dar destinação final aos resíduos industriais. A CETRAN foi procurada por nossa reportagem e não quis comentar o caso. Em nota, a assessoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade afirmou entender que decisão judicial é irrevogável e deve ser cumprida.
Participe do nosso programa, é só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.